Olá, gente, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para falar sobre multiplicação de números decimais. Bem parecido com a multiplicação de números naturais, os números inteiros, essa daqui só leva em conta que são números com vírgula, números com casas decimais. Mas a regra única que tem de diferença em relação à outra é que no final das contas nós vamos contar as casas decimais e colocar na nossa resposta. Então, no mais, é a mesma coisa da multiplicação que tem aí no outro vídeo que a gente fez de números naturais. Então, vou mostrar para vocês, vou apresentar aqui a tela, para mostrar alguns exemplos e a gente vai explicando para vocês, né, compartilhando a tela, para que se você tiver dúvida, você possa voltar e dar uma olhada com calma e entender com mais tranquilidade lá. Tá? Vai ficar sempre disponível no canal para vocês, então. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Multiplicação de números decimais. Então, está aqui escrito que a gente vai multiplicar como se não tivesse vírgula, imaginar que não exista vírgula, faz a multiplicação normal, como se fosse um número natural, e no final, então, a gente vai contar. Eu vou explicar para vocês pelos exemplos como é que é essa parte de contar, que é a diferença. Então, no exemplo 1 aqui, eu quero fazer 2,46 vezes 3,2. É uma operação de multiplicação com números decimais. Os dois são decimais, os dois números com vírgula. 2,46 vezes 3,2. Eu vou fazer como se não tivesse vírgula. Eu vou fazer 246 vezes 32. Faremos a multiplicação normal, sem vírgulas, e no final colocaremos 3 casas decimais. Por que 3 casas decimais? Temos 2 casas decimais nesse primeiro número, 2 números depois da vírgula, 2 casas decimais, e mais 1 aqui embaixo. Então, 2 mais 1, 3 casas decimais no final. Tá? No mais, é a multiplicação normal, que a gente já está acostumado a fazer. Então, vou multiplicar o 2 pelo 6, 2 pelo 4, 2 pelo 2, vai gerar uma parcela. Depois, vou multiplicar o 3 pelo 6, 3 pelo 4, 3 pelo 2. Né? Então, vamos começar. 2 vezes 6, nós vamos ter 12, fica o 2 aqui e sobe o 1. 2 vezes 4 vai dar 8, mais 1 que subiu lá vai dar 9. E 2 vezes 2, 4. Então, essa parcela, esse resultado, foi o resultado de 2 vezes 6, 2 vezes 4, 2 vezes 2. Terminei de multiplicar o 2 por todos os números aqui de cima, eu apago esse aqui de cima para não confundir. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 3. Mas quando eu começar a multiplicar o 3, eu não vou começar debaixo do 2, começo debaixo do 9, tá? É de uma casa para cá. Então, vamos lá. 3 vezes 6, 18. Debaixo do 9, aqui debaixo do 2 ficou sem nada. Então, 18, sobe 1. 3 vezes 4 dá 12, com mais 1 que subiu 13, sobe 1. E 3 vezes 2 dá 6, mais 1 que foi aqui, 7. Reparem que a segunda parcela ficou um pouquinho deslocada para a esquerda. Faltou o número daqui. A gente fez isso justamente porque na multiplicação ela é necessária essa multiplicação. Aqui de baixo não fica nada. Cada número que a gente anda para a esquerda, anda uma casa para a esquerda aqui também. Bom, a gente apaga agora lá de cima para não confundir. Vamos somar essas duas parcelas. Então, 2 não tem ninguém para somar, fica só 2 mesmo. 9 mais 8, 17. Sobe 1 para cá. 4 com 3 dá 7. Mais 1 que subiu aqui, 8. E o 7 não tem ninguém para somar, só desce o 7. Até aqui a multiplicação normal. Nenhuma novidade dentro do que a gente já sabia fazer. Agora que é o que eu falei com vocês da novidade. Né? Se fosse 246 vezes 32, a nossa resposta seria 7.872. Mas não é, a gente quer 2,46 vezes 3,2. Então, tem 2 casas decimais nesse número, mais uma nesse. São 3 no total. Então, você vai contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3 e colocar a vírgula aqui. O resultado são 7,872. Eu vou apresentar outros exemplos, mas basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. Tá? Então, alguns poucos detalhes que vão aparecer. Exemplo 2. Quero multiplicar 8,42 vezes 5. Repare que o 5 não tem casas decimais. Então, vamos contar apenas as 2 casas decimais do 8,42. 2 casas depois da vírgula. No final, na resposta, terão 2 casas decimais. O restante, multiplicação normal. Então, 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1 que está lá em cima, 21. Sobe o 2. 5 vezes 8, 40. Com mais 2, 42. Se fosse 842 vezes 5, daria 4.210. Mas nós temos 2 casas decimais. É 8,42 vezes 5.
Então, também teremos duas casas decimais desse número. Conta uma, duas, a vírgula, então, aparece nesta posição aqui. Tá? 42,10. Se eu quiser multiplicar 2,7 vezes 0,1, então, a mesma coisa, ó, vou multiplicar 27 vezes 0,1, e no final tem uma casa depois da vírgula desse número, uma casa depois da vírgula desse número. Então, nós teremos duas casas decimais no final. Então, multiplica. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Agora, vou multiplicar o outro número. Então, vou começar a partir daqui, arredar um pouco para cá, para a esquerda. 0 vezes 7. Lembra que 0 vezes qualquer número. 0. 0 vezes 2, 0 também. Agora, eu vou somar. Então, 7 não tem nada para somar, só vai descer. O 2 mais 0 vai dar 2. E o 0 aqui só desce. Duas casas à direita da vírgula, nos dois números que eu comecei a multiplicação. Duas casas, a vírgula então vai aparecer aqui, 0,27. Bem tranquilo, né? Bem fácil, né? Exemplo 4, para chamar a atenção, aqui ele quer 2 vezes 1,7. Eu posso fazer 1,7 vezes 2, fica mais fácil a operação assim. E eu multiplicar esse por esse é a mesma coisa que multiplicar esse por esse. A multiplicação é comutativa. É uma propriedade da multiplicação. Então, aqui só vai ter uma casa decimal no final. Uma casa decimal. Só essa aqui do 7, né? Uma casa decimal do primeiro número. O outro não tem algarismo depois da vírgula. A vírgula está aqui no final, mas não está aparecendo. Então, só uma casa decimal. Então, multiplica. 2 vezes 7, 14. Desce 4, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, se fosse 17 vezes 2, daria 34. Mas tem uma casa aqui depois da vírgula, então aqui também vai ter o 4. Então a vírgula vai ficar aqui. 3,4 seria a nossa resposta. E para a gente finalizar, 0,5 vezes 0,5. Já vimos que vamos ter duas casas decimais aqui, uma do primeiro número e uma do segundo número. Portanto, no final, duas casas decimais. O restante, multiplicação normal. 5 vezes 5, 25. Versus 5, sobe o 2. 5 vezes 0, lembra que multiplicação por 0 é 0, então 5 vezes 0 é 0, mais 2 está em cima, 2. Agora, multiplicar o próximo número, então começa debaixo do 2. 0 vezes 5 vai dar 0, apague lá em cima para não confundir, né? Então 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Faço a soma das duas parcelas, então desce o 5 que não tem com quem somar, 2 mais 0 vai dar 2, desce o 0 que não tem com quem somar, e coloco as casas decimais. Uma do primeiro número, outra do segundo número. Duas casas decimais. Uma, duas. Aqui, então, vai aparecer a nossa vida. Então, espero ter ajudado. Se você teve dúvida, volta e assiste de novo o vídeo. Mas, se você não teve dúvida, se você entendeu, ótimo. Espere a nossa próxima aula, então, viremos com mais novidades. No mais, se cuidem e até a próxima.